Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Paula, sou criadora do canal, advogada, apaixonada por direito tributário. E o intuito desse canal é deixar o direito tributário mais leve, gente, para que vocês possam de fato aprender, gostar e replicar e aplicar isso na sua empresa, no seu dia a dia, na sua atividade. Se você for advogado, repassar isso para os seus clientes. Hoje a gente vai falar sobre regime tributário, um tema super importante, pouco falado, mas que faz toda a diferença na sua empresa e na sua atividade. Eu vou trazer 3 pontos de forma bem prática. Eu vou falar o porquê que a gente tem que escolher o regime tributário, qual é a implicação dele na sua empresa e se vale a pena fazer uma análise anualmente para saber se você está no regime correto ou não. Então chega de papo, bora começar. Antes, eu vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, como você já sabe, em todos os vídeos que a gente escuta por aí, mas é importante lembrar, né, porque o óbvio precisa ser dito. Então, dá uma ajuda pra gente aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte e vamos lá. O regime tributário, ele é importante e você escolhe um regime tributário quando você vai abrir a sua empresa, porque a legislação obriga. Então, quando você vai lá no contador e fala, olha, tive uma ideia de negócio, eu quero abrir tal coisa. Ele vai te passar o custo e vai te falar que você precisa escolher um regime tributário. O regime tributário que você escolher quando você abrir a sua empresa, ele vai ditar as regras fiscais ao longo do ano. Então, ele vai ser um norte para falar para você qual é o tipo de documento que você vai entregar para o órgão público, vai dizer para você qual é o percentual de imposto que você vai ter que recolher, vai dizer para você quais são as informações que você precisa passar ao longo do ano para a Receita Federal, para os estados, para os municípios. Por isso que ele é tão importante, porque ele dita as regras fiscais do ano corrente. Paula, quais são os tipos de regime tributário que nós temos hoje? Hoje nós temos 3. Nós temos o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. O Simples Nacional, ele praticamente 90% das empresas hoje no Brasil adotam o Simples Nacional, porque ele, se você for analisar honorários contábeis, ele é mais barato e ele também é mais simples no controle fiscal, naquela parte de apuração. Porque o Simples Nacional, ele só vai ter uma guia. Então, todo mês o contador vai mandar para você uma guia para você pagar e dentro dessa guia vão estar discriminados todos os impostos que aquela empresa precisa pagar. Por isso que a gente fala que ele é simples. Quando eu vou saber qual é o percentual de imposto, você vai ter que olhar quais são, dentro dos anexos, porque ele tem vários anexos, qual é a sua atividade, e aí naquela atividade você vai falar assim, eu sou aqui indústria, então você vai lá olhar o anexo 2, no anexo 2 vai estar lá o percentual que você vai ter mais ou menos para recolher de acordo com o seu faturamento, que gira em torno de 3,5% a 30%. O que é o ponto negativo do Simples Nacional, no meu ponto de vista? Você paga o tributo cheio, você não consegue compensar nada, você não pode tomar nenhum tipo de crédito, você não pode abater nenhum tipo de despesa. Então você precisa analisar se esse é realmente o regime correto para a sua atividade. Quando a gente fala de lucro presumido, entende a Receita Federal que ela, na verdade, ela vai analisar e falar assim, vamos pensar aqui num prestador de serviço. De 100% do faturamento daquele prestador de serviço, 32% a Receita Federal entende que é o lucro dele. E aí, sobre esses 32% é que vai ser recolhido imposto de renda e contribuição social. Paula, ele é mais simples na parte de controle fiscal? Não, ele é mais complicado que o Simples Nacional. E quando que valeria a pena eu entrar no lucro presumido? Lógico que a gente tem que analisar muita coisa, mas se você tiver uma margem de lucro acima de 32% no caso de prestador de serviço, seria interessante você se enquadrar nesse regime. Claro, tem que avaliar muitas outras coisas. E quando eu falo de lucro real, o próprio nome já diz. Eu vou apurar o imposto sobre de fato o que eu tive de lucro. Paula, mas eu não tive lucro esse ano. Então, você não vai pagar imposto de renda e contribuição social.
No controle fiscal, ele é mais fácil? Não, gente. E é aí que é o ponto, né? O calcanhar de Aquiles do lucro real. O controle fiscal dele é muito complexo. Você precisa entregar muita documentação, você precisa passar bastante informação para fiscalização. A contabilidade tem trabalho, sim, nesse tipo de controle de regime. A empresa também precisa ter todos os comprovantes, tudo muito certinho. Mas, dependendo da sua atuação, vale a pena. Se a gente pensar numa indústria que tem muito insumo, tem muito gasto, né, muita despesa, talvez valeria a pena ela entrar aí no lucro real, porque ela poderia bater um monte de coisa e aí chegar num valor de imposto legal para pagar. Mas assim, já resumindo para vocês, para você entender qual é o melhor tipo de regime tributário para você, você precisa entender como funciona a sua atividade e como a sua atividade funcionaria em cada tipo de regime. Não tem como você escolher um regime só olhando superficialmente, você precisa fazer conta. Põe na ponta do lápis, analisa tudo para você saber se você vai estar no regime correto ou não. Mas eu preciso, Paula, depois que eu escolhi analisar, né, revisitar esse regime? Sim, é importante porque o momento em que você escolheu aquele regime, a sua empresa, ela já é outra no decorrer do ano, a projeção do ano seguinte você precisa levar em consideração também para saber se está valendo a pena ou não, porque isso vai mudar a forma como a sua empresa ela aumenta a margem de lucro, ela reduz o custo e aumenta a competitividade. E o momento atual é agora, tô fazendo esse vídeo em outubro, porque aí você tem 3 meses para analisar se vale a pena ficar no regime atual ou não, porque todo início de ano o empresário tem que escolher se ele vai ficar no regime que ele escolheu em janeiro ou se ele vai mudar. E é isso, gente. Regime tributário é importante, parece ser simples, mas não é, por isso que a gente tem que tratar com muito carinho. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário, deixa nos comentários aqui para mim sugestões de temas para que eu possa trazer para vocês de uma forma simplificada. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.